O propósito, irmãos, de tratar de esse tema do tabernáculo é hacernos saber da maneira para chegar a conhecer a Deus. Porque essas figuras, essas fotos que estamos apresentando aqui são figuras e os símbolos das coisas que Deus fez com Israel para eles, que também serve para nós nesse tempo. Porque Deus, no livro de Éxodo, abriu a maneira de habitar com Israel em el deserto. E no capítulo 25 de Éxodo, temos as instruções dadas a Moisés no monte de Sinaí de como devia construir esse tabernáculo. Porque Deus quis habitar com Israel. Depois da caída do homem em Gênesis, Deus não pode morar ou habitar mais com o homem. Mas Ele escolheu a Israel para manifestar a si mesmo a eles e para habitar com eles. Nesses 40 anos que eles viajaram no deserto, até chegaram à terra de promessa. Então, para nós, esse é ajuda a compreender como é Deus, os requisitos necessários, porque essas coisas são figuras de Cristo, que ia abrir o caminho para a humanidade chegar à presença de Deus. Eram figuras para eles e também para nós. Aqui temos modelo, uma pintura do tabernáculo que estamos vendo. E nós vamos começar em nosso estudo de dentro, porque Deus morava adentro. Se veja esse nuvem, fogo de noite, símbolo da presença de Deus. Embaixo do tabernáculo foi as móveis ou esses artículos que temos aqui na mesa. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Desculpa se eu vou parar um pouco em frente desse lado. E eu te tenho dito: deixai ir meu filho para que me sirva. Esse falou Deus a Moisés. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aqui temos representação do deserto. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Esse foi dito a Faraó. É figura do desejo de Deus tirar o povo de Israel fora de Egito, para que eles adorem em liberdade a seu Deus, Jeová. O desejo de Deus
agora também é a mesma coisa, só que ele não mora em templos feitos de manos, mas espiritualmente adoramos a Deus. Então, essas figuras que nós vemos aqui no tabernáculo representam figuras. Não literalmente utilizamos o ouro ou altares feitos a mãos, sino nós agora chegamos espiritualmente para adorar a Deus. Mas aprendemos muito na maneira que Deus escolheu para Israel, porque é figura para nós também. Aqui temos uma foto do campamento de Israel. Se calculam que eram como 3 milhões de pessoas no deserto. Esse representa o Monte de Sinaí, lá onde Jeová Deus baixou. E Moisés ficou lá 40 dias. Deus estava mostrando a ele esse modelo que nós vamos estudar. Então falou o Senhor a Moisés: me farão santuário e habitarei no meio de eles. Chegamos mais perto para ver o tabernáculo. Aqui chegamos a ver a morada de Deus em Israel. No centro do campamento houve esse tabernáculo. No meio dele foi este arca, onde a nuvem se vê lá. Este era a representação de Deus no meio de eles, com toda santidade. Houve uma maneira que Israel podia chegar para adorar e conhecer seu Deus. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Interessante aqui que Deus pede uma oferta dos filhos de Israel para contribuir para fazer esse tabernáculo. Mas Deus quis que seja voluntária. Deus quer as coisas deste jeito, que sejam voluntário. Adoração não pode ser por obrigação. Chegar à presença de Deus deve ser um acto voluntário do mesmo ser para chegar, oferecer alguma coisa a Deus. Deus, em sua graça, recebe isso. Então, de essas ofrendas voluntárias, eles fizeram o tabernáculo. De que foi feito? Houve 3 metais. O primeiro, mais precioso, foi ouro. Ouro é figura da justiça divina. Segundo, temos prata.
as tábuas foram fundadas sobre bases de prata. Fala de redenção. Para que Deus mora no meio do povo de Deus, é necessário não só justiça divina, mas também redenção. Temos isto no nosso capítulo de Colossenses. A redenção. O cobre, o bronze. Cobre fala da justiça por ou no juízo. Ouro fala de a justiça em si, sua mesma essência. Mas o cobre fala da justiça por meio de juízo que quita a maldade. Que tira a maldade, o pecado. O altar dos holocaustos foi feito de cobre. E logo último temos a madeira. As tábuas, a arca, também foi feito de madeira, forrado de ouro. Então, esse fala da humanidade de Cristo. Cristo é Deus e Cristo é homem. Temos um solo mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Como é? Homem. Este é representado nesse tabernáculo. As peças que foram feitas de madeira forrado de ouro. Agora temos os 4 cores do tabernáculo. Este propriamente o que vemos aqui é o tabernáculo. A carpa que está em cima das madeiras. Esse propriamente é o tabernáculo. Esse era de 10 telas juntadas para formar a coberta do tabernáculo de 4 cores. Primeira cor, azul, fala de Cristo, homem celestial. Segundo, púrpura. Essas 4 cores se vejam nesse tabernáculo lá, embora que não muito claro de longe. Púrpura fala de Cristo real, do rei. Cristo era assim. Por meio de isso, Deus pode morar no meio. Requisitos necessários. Carmesim, cor real de Israel, tem sua significação em quanto a Israel. Cristo em Evangelho, creo que es Mateo, foi adornado de escarlata, roupa. E último, lino fino torcido. Esse foi o lino fino e torcido, en realidad es la misma cosa. En portugués la Biblia usa as 2 palavras, en otras traducciones só usa uno o outro. Mas esse fala das obras perfeitas na vida de Cristo Jesus, pureza. Todo é simbolizado em coberta do tabernáculo. Agora falamos das 3 partes do tabernáculo. 3 lugares. Começando do lugar santíssimo, adentro, onde estava a arca e o propiciatório, a parte mais sagrada. Depois, afuera do véu, temos o lugar santo. E no lugar santo estava a mesa para o pão de propiciação, o candelabro
e o altar do incenso. Cada um de isso fala de alguma coisa, vamos a notar depois. Depois, lugar por afora estava chamado o átrio. No átrio houve o altar dos holocaustos e a pia de cobre para lavar. Aí representado com estas fotos aí. Agora, depois falamos das três partes, individualmente, de que são essas três partes. São figuras, podemos ser em três maneiras que coisa representa. São as três partes do tabernáculo são figuras de Cristo, primeiramente. Também são figuras das coisas nos céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Embora que a Bíblia não fala do segundo céu, mas dá a entender se há primeiro e segundo. Também são figuras, esses três lugares, Santíssimo, Lugar Santo e Átrio, são figuras da casa de Deus nos dias de hoje. Nossa maneira de chegar à presença de Deus em sua santidade. Aqui temos versículo que explica isso, do Hebreus. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desde criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O livro de Hebreus explica muitos dos símbolos do tabernáculo no Velho Testamento. Então, essa interpretação que estamos dando não vem dos homens. As Escrituras mesmas explicam essas coisas que é figura de Cristo, o sumo sacerdote. Segundo, figuras das coisas no céu. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro céu. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que nos monte se te mostrou. Quando Deus mostrou a Moisés o modelo do tabernáculo, era modelo das coisas celestiais. E por esta razão era importante que Moisés faça o tabernáculo certinho. Representava coisa sagrada. Também era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificam, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. E nós conhecemos a Cristo nessa forma. Depois que Ele fez a obra de redenção, purificando o povo de Deus, Ele não entrou num tabernáculo feito de mãos, entrou nos céus. E quando nós adoramos a Deus, entramos em espírito nos céus para adorar a Deus.
por Cristo Jesus. Figura da casa de Deus nos dias de hoje. Hoje, tendo, pues, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, ou seja, dentro do lugar santíssimo, isto é, de sua carne. O véu era figura da carne de Cristo em sua morte, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós, hoje em dia, somos a casa de Deus. Deus mora no meio do seu povo e nós adoramos a Ele. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora falamos das 3 classes de objetos no tabernáculo. Aqui temos na mesa e por vamos a mostrar. Aqui há 4 que são objetos que manifestam a Deus. Estes são a arca, isto aqui. Também mesa para o pão da proposição, candelabro. E o altar de bronze, que pesa muito, não vou levantar. Segundo, depois das instruções dos objetos ou itens que manifestam a Deus, temos instruções enquanto o vestido dos sacerdotes. Era necessário, através de sacerdote, que Israel chega a Deus. Então, era importante que o sacerdote tenha seu vestido que conforme o mandato de Deus. E quarta coisa que temos, terceira coisa, os objetos para chegar a Deus. Não eram necessários isso para Deus, sino foi necessário para Israel chegar-se através de esses artigos ou objetos. E esses são, começando o altar dos holocaustos, depois a pia de cobre aqui, que foi para lavar as mãos e os pés de sujeira, para chegar com santidade à presença de Deus. E terceiro, o altar do incenso, feito de ouro, de madeira forrado de ouro. Nesse altar colocaram o incenso, um perfume que quando colocaram o incenso sobre as brasas de fogo, o incenso encheu o tabernáculo com um cheiro agradável. Todo era para o sentimento, os sentidos, os 5 sentidos que o homem e Deus também tem. Por olho, para ouvido, para o cheiro e tudo isso. Era uma forma natural de adorar a Deus. Mas essas coisas falam das coisas espirituais. Nós adoramos não com as coisas de luxo humano, de ouro e prata física, mas adoramos e chegamos a Deus por meio das coisas que essas coisas representam. A luz.
Agora temos uma lista da ordem que Deus manifiesta si mesmo. Começando de adentro com a arca, depois a mesa, um pouco mais por fora com candelabro, e etc. Até afora, a última coisa mencionada é a pia de cobre, porque este era para os sacerdotes lavar-se as mãos. Então, existe outra maneira também de estudar o tabernáculo. Também pode estudar o tabernáculo começando de afora e entrando para dentro. E assim eu tenho colocado assim as duas maneiras de considerar o tabernáculo. Primeiro, o tabernáculo é uma maneira que Deus salga para encontrar com seu povo. Saiga. Graças. Obrigado. E também o tabernáculo era a maneira que o homem, Israel, entrasse adentro para adorar, apresentar seus sacrifícios, sua ofrenda, etc. Agora, vamos a tocar um pouco a arca. Tem 3 partes esta arca. E aqui temos uma representação. A arca foi Faraón, uma arca de madeira de sítam ou acácia, algumas versões diz, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 3 coisas: arca, propiciatório e as duas 2 querubins. A vezes não lembro se é masculino ou feminino. Irmãos, essa era a coisa mais sagrada da onde Deus morava. Depois que Moisés baixou do monte de Sinaí a segunda vez, Deus colocou o testemunho, os 10 mandamentos, dentro da arca, porque é figura de Cristo. Ouro ou madeira forrado de ouro é Cristo em sua humanidade e sua divinidade, como temos falado. O propiciatório foi de ouro puro em cima. Aqui está outra parte. Essa parte era de ouro puro. Em cima desse propiciatório colocaram o sangue. E esses querubins, com suas caras mirando abaixo, estavam olhando dia e noite o sangue lá em cima do propiciatório. É figura do sangue de Cristo diante do olho de Deus perpetuamente. Em base de isso, Deus e o homem podem encontrar. E Deus pode habitar com o homem. E o homem redimido pode adorar e chegar a Deus. Todo esse que se cumpriu na cruz é figurado aqui. Em base de isso, Jeová Deus morava em Israel nesse tempo.
Ya falamos, creo que de esas cosas. Los querubines de oro puro batido. Interesante considerar batido. No era moldeado, era batido a martillo. Martelo. Todas las aflicciones de martelos en la vida de Cristo tiraba perfección en la vida de Cristo. Todo fue feito, controlado por la mano de Dios, que haya un lugar que Dios y el hombre pueden morar juntos. Cuando estamos en aflicción, hermanos, el martelo parece que está batiendo duro en la vida. Lembra de Cristo en ese sentido. Aquí tenemos las tres cosas adentro da arca. Los 10 mandamientos, o testimonio. Só en Cristo Dios podía confiar el testamento. El Velho Testamento fue en base de esos 10 mandamientos. Y en base de eso, que Cristo guardó perfectamente a la ley, Dios puede colocar su testamento en esto. Mas Cristo nos dio otro testamento mejor, el Nuevo Testamento. A maná, a comida de Israel fue guardado lá como un testimonio, como Dios proveyó comida para Israel durante esos 40 años que ellos anduvieron no deserto. Dios y a Cristo Jesús nos leemos hoy pan de vida para nós. Y último, a vara de Aarón fala de intercessão. Em base da intercessão de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Esses são princípios básicos, pelo qual Deus pode morar entre nós. O propiciatório estava em cima do arca. Vamos a adelantar. Cuando ellos anduvieron de un lugar a otro, tenían que guardar los artigos do tabernáculo. Era portátil, ¿se fala así? Portátil. Y entonces no era permanente en un lugar. Falando del pueblo de Dios en su posición como peregrino. No somos de ese mundo, estamos pasando pelo deserto con fin de llegar a nuestra patria celestial. Todos los instrumentos entonces tenían su manera para cubrir su santidad antes que ellos llevaron de un lugar a otro. Llegamos ahora a mesa de pan de proposición. Aquí colocaron 12 panes. Ese también fue feito de madera forrado de oro. También falando de Cristo Jesús, hombre y Dios. Más aparte para cima, una coroa alrededor se puede ver allá encima un poquito. Y ese también modelo casi no tiene, mas era interesante que Dios fala de anchura de una palma, largura de una palma. A medidas, todos son según la medida de hombres. Cóvado, ¿sabe qué es cóvado? A distancia de aquí para aquí. Cóvada, palmada. También, dedo, pulgar, etc. Dios mede as coisas según nosso entendimiento. Entonces, esa palmada o esa coroa era de oro puro que guardaba o pan
que no caiga al chão. Era sagrado esse pão. E entonces eles trocaram esse pão cada 8 dias, 7, 8 dias, para pão novo. E então esse representa comunhão e representação. Essa é a maneira que eu quero explicar. Porque nessa mesa os sacerdotes comeram o pão. Nós não comemos 12 pães, mas só pão. Porque representa só corpo. Mas para Israel eram 12 tribos. Então, 12 pães. Então, Deus sempre veía a Israel em sua presença por meio desses pães. E esses pães eram olhados em perfeição, nesse sentido, guardado por Cristo Jesus. Só por Cristo Jesus, Deus podia ver a Israel nesse sentido. Israel estava caminhando em desobediência, mas Deus não olhava a isso dentro do santuário. Veia a eles como nas mãos de Cristo Jesus. Deus veja a nós também em Cristo. Cristo é comida para seu povo. Também o povo de Deus é aceito em Cristo. E como falamos, não estou seguro deste pão sem fermento. Tenho que confirmar que se isso é verdade. Mas os pães foram ungidos com incensos puro. Esse fala da doce fragrância de Cristo. O sacerdote está trocando ou comendo o pão lá dentro do lugar santo. Aqui vemos a mesa em sua forma para transporte, coberto de... Todo esse tem sua ensinança na maneira de cobrir, com azul, carmesim e etc. Não temos tempo para falar de muita detalhe, porque estamos já chegando. Candelabro ou castiçel. Esse é Deus, é luz. 7, número de perfeição. Tenho que avançar pouquinho, irmãos. As 7 lâmpadas de candelabro brilhando pelo azeite do oliveira fala da luz perfeita de Cristo pelo poder do Espírito Santo. O candelabro também estava nesse lugar santo e alumiava ao lugar santo. Outra representação de uma forma. E então o sacerdote, cada noite, cada manhã, teve que arreglar as lâmpadas do candelabro. Aqui vemos em sua forma de transportar. Agora chegamos a cobertos do tabernáculo. Esse é o primeiro coberto de lino fino torcido. Já falamos desse antes. Segundo, em cima do lino fino, pelos de cabra. Outro coberto em cima. Esses 4 cobertos falam de Cristo em diferentes sentidos. De peles de carneiro e por cima de tudo pelos de texugo. Aqui temos o significado de cada de essas cobertas.
coberta anterior era de lino fino, azul, púrpura, carmesín, y figura de Cristo como hombre en su pureza, o hombre celestial, real y con gloria terrestre. Por medio de eso, Dios puede morar solo por ese hombre Cristo Jesús. Por esa razón es importante que enfocamos mucho na pessoa de Cristo Jesus. Segunda coberta de peles de cabras fala de Cristo en sua peregrinação de separação como um profeta. Terceira coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, fala de Cristo em sua devoção ou consagração. E último, a coberta de peles de texugo foi em cima e fala de Cristo em sua resistência aos elementos do mundo. Uma parte importante também de nossa vida, poder resistir aos elementos do mundo. Tábuas, agora. Aqui vemos as tábuas. Também foram de madeira forrado de ouro. Mas neste caso não falam de Cristo no mesmo sentido, mas fala dos crentes ou do povo de Deus. Porque nós também somos feitos perfeitos diante de Deus. A justiça de Deus por fé em Cristo é nossa. Somos justificados e somos humanos também. Em bases de prata, a redenção. Cada base pesava 100 libras e era tirado do dinheiro do resgate, do censo que fizeram. Muita prata. O véu. Não tive dificuldade em encontrar foto do véu, mas esse achei. Nota os querubines que estão lá nesse véu. O véu separava o lugar santíssimo do lugar santo, etc. Vamos avançar um pouco, porque não vamos alcançar, irmãos. Desculpa. As tábuas e as varas. Tábuas e varas eram de madeira forradas de ouro, assim como a arca e mesa. Nesse caso, falo do povo de Israel. Apresentado diante dele, justificado, de modo que Deus pode morar no meio deles. Na igreja também, Deus mora conosco. Temos justificação divina por Cristo Jesus, por isso Deus pode morar conosco, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse versículo explica o sentido de nós. Que Deus mora entre nós, no Novo Testamento. Aqui está a entrada ao lugar santo. O pátio, o altar e pia de cobre estão afora do tabernáculo. E esses são os primeiros lugares para entrar quando um israelita quis oferecer uma ofrenda ou sacrifício. Chegamos ao altar dos holocaustos. Esse não foi feito de ouro, sino foi feito de cobre, de madeira forrada de cobre. E esse fala da justiça feito por meio de juízo. Nesse altar foram oferecidos os sacrifícios. Duas classes de sacrifícios. Os holocaustos, aqui, e o sacrifício pelos pecados.
O sacrificio de los holocaustos fue un sacrificio de cheiro suave a Dios. Era ofrecido todos los días. O fuego se conservará continuamente aceso sobre o altar. Não se apagará. Agora, o sacrifício pelos pecados é figura do juízo que caiu em Cristo durante as 3 horas de trevas. Todo esse foi feito nesse altar dos holocaustos. E este é a base pelo qual o homem pode chegar a Deus. Aqui vemos outra foto dos sacerdotes atendendo ao sacrifício. Esse altar teve fogo sempre. Quando Moisés construiu o tabernáculo por primeira vez, e quando eles levantaram e fizeram todo já preparado, o fogo de Deus caiu sobre esse altar e acendeu. O fogo vem de Deus, não era fogo do homem. Este representa o juízo que caiu sobre Cristo na cruz. Nada do juízo do homem faz justificação, só o juízo que faz Deus faz sair esse cheiro agradável a Deus, ou tira o pecado no caso dos sacrifícios pelos pecados. Aqui temos um boi, carneiro também, sacrifícios. O sacerdote está com sua mão em cima, identificando com esse sacrifício que vai morrer em seu lugar. Identificação com a oferta. É necessário, como ouvimos na pregação do Evangelho, identificar individualmente cada com Cristo Jesus pela fé. De outro jeito, o sacrifício não serve para si. Aqui está o altar de holocaustos cobertos. Chegamos aos sumos sacerdotes. Aqui temos as figuras de ele. E acho que, irmãos, que não vamos poder chegar ao fim. Não sei se talvez com isso deixamos as coisas, porque já estamos na hora. Eu não pensava que falar tanto tempo. Aqui temos o sacerdote, e ele é representante. Brevemente vou passar por as demais fotos, sem muita explicação, para que vejam. E vou dizer, irmãos, que se Deus quiser, irmão Luiz vai colocar essas fotos no sítio de conferências bíblicas que vocês podem depois ver, se quer, mais as fotos do tabernáculo. Temos as 4 cores igual. Aqui temos o peitoral que colocavam o sacerdote representando os 12 tribos. Também as ombreiras em seus ombros. Os nomes, perdão que estão em inglês, mas não podia cambiá-los para português. Objetos para chegar a Deus. Essa é a terceira classe de objetos que incluía o altar de holocaustos e a pia de cobre e altar do incenso. Assim, aqui já falamos do altar de holocaustos. Aqui está a pia de cobre, o sacerdote lavando a mão, também se lavou os pés. En el Nuevo Testamento, en su aplicación, solo habla de las manos, porque su significado es lavarse
em santidade de vida. A pia de cobre foi feita dos espelhos das mulheres. Interessante. Aqui outra representação com o versículo de Hebreus. Chegando, tendo coração purificado de má consciência e corpo lavado com água limpa. De modo que o altar de holocausto falava de limpeza judicial pelo sangue, a pia fala de limpeza moral por água. O Novo Testamento fala de essas duas coisas também. O último, altar do incenso, onde colocaram o incenso. E para entrar uma vez ao ano, o sumo sacerdote ao lugar santíssimo. E antes que ele entrou, ele colocou as brasas, se fala? As brasas de fogo do altar dos holocaustos. Em cima disso se veja assim o fogo. E em cima de isso colocava incenso, perfume suave. Esse altar representa a adoração. E para nós, irmãos, esse é o lugar nosso para adorar a Deus. Esse é o último passo do homem entrando à presença de Deus. Mas a distinção no Novo Testamento é que já não existe o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Quando chegamos a esse ponto do altar de incenso, estamos já frente a Deus, a presença de Deus. E então esse é nosso privilégio. E para mim, irmãos, esse é o sumo privilégio do crente chegar a adorar a Deus. E Deus quer isso. A palavra diz que Deus quer, busca adoradores. Aqui temos alguma explicação disso. E o versículo de 1 Coríntios, uma enseñança, não tende chegado ao monte palpável, aceso em fogo, monte Sinaí, e a esquadrilhão, e a trevas, e a tempestade, mas tende chegados ao Monte Sião. Esse é o Novo Testamento, a forma de adorar. A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a Jesus, o medidor de um novo pacto. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que sirvam ao tabernáculo. O tabernáculo era figura de essas coisas, mas, irmãos, nós temos a realidade, a Cristo, a verdadeira forma de adoração. Então, esse é nosso privilégio. Chegamos ao fim. Que o Senhor abençoe. Alguma pergunta breve antes de orar para terminar? Depois, se tem mais perguntas, pode perguntar ao irmão Alberto, porque ele sabe melhor. Muito obrigado. Vamos orar então.